Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que esta passagem, esse texto, ele vem a trazer algo profundo. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e levou cativo vários jovens da terra de Judá, vários jovens formosos à vista. Por quê? Porque essa era a função dos reinos. Quando eles invadiam uma cidade e levavam os cativos, sempre eles procuravam levar as pessoas da linhagem real. E Daniel, nós sabemos que ele faz parte da linhagem real. Tanto Daniel como os seus 3 amigos. E nós vemos que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com a iguaria do rei, com as alimentação pagã, alimentação que era contrário ao costume do povo judaico. Aleluia. E nós vemos que assim Daniel ele procurou aos chefes dos eunucos para fazer esse pedido, para que não viesse alimentar do alimento do rei e nem beber do vinho. E assim Daniel ele fez, e o chefe dos eunucos até ficou com medo de desobedecer a ordem do seu senhor. Mas assim Daniel falou: experimenta-nos por 10 dias e depois tu verás a diferença. Porque ele disse: o chefe falou, se nós não der do alimento do rei, vocês vão apresentar com a formosura pior do que os daqui, do que os dos caldeus, dos jovens caldeus. Mas Daniel falou: não faça isso por 10 dias e depois tira a conclusão. E assim lhe fizeram. E Daniel foi-lhe servido a porção separada para ele e para os seus 3 amigos. E foi-lhe dado legume e água. E eles não participaram da mesa do rei. E ao final dos 10 dias, diz a palavra de Deus, que eles estavam mais gordos, eles estavam mais formosos do que os jovens que estavam participando da mesa e do banquete do rei. Aleluia. Eles estavam mais belos, eles estavam mais aparência melhor. E ali, diante do rei, eles se apresentaram, e a palavra diz que eles tinham um entendimento melhor em ciência, em todo conhecimento do que os astrólogos, magos dali da corte do rei Nabucodonosor. Glória e a Daniel Deus. foi dado um espírito excelente. Então nós vemos que aqui nesse texto podemos ver que a pessoa que teme ao Senhor, não importa a circunstância, ele não vai mudar. Ele não vai mudar a sua identidade. Nós vemos que esses 4 jovens, tanto Daniel e seus 3 amigos, os seus nomes foram trocados.
Daniel teve o nome de Belsazar. Os 3 amigos de Daniel, Misael, Azaria, esqueci o nome do outro aqui, Ananias, tiveram também seus nomes trocados. Foram Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome que as pessoas mais conhecem, esses 3 jovens. Aleluias. É o nome que nós mais conhecemos, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses não são os nomes deles, da origem da sua linhagem. Mas esses nomes foram dados na corte de Nabucodonosor. Esses nomes que foram dados a esses 4 jovens representavam deuses ali da corte de Nabucodonosor, os deuses dos caldeus. Mas puderam trocar até o nome deles, mas não trocaram a identidade que estava dentro. Glórias a Deus. Não tiraram o temor e a obediência ao nome do Senhor. E nós vemos aqui que ele propôs não sentar-se à mesa do rei para comer do banquete do rei. O que vem esta palavra para nós nessa tarde, para nós, igreja do Senhor, não podemos sentar na mesa do rei. Aleluia. Não podemos sentar na mesa do rei deste século presente, que é o adversário da nossa vida. Aquele que tem o Senhor na sua vida, ele não vai se alimentar do alimento que está na mesa do rei deste século, do rei deste mundo, do rei das orgias deste mundo. Mas nós estamos vivendo um tempo onde muitos que se diz cristão estão sentando na mesa do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor vem se representar o adversário, Satanás, que é o adversário da humanidade. E muitas pessoas estão se vendendo, estão se prostrando diante da mesa do rei, mas a igreja do Senhor não se prostra, não se dobra. Glórias a Deus. A igreja do Senhor não vai beijar Baal, a igreja do Senhor não vai se curvar diante de Baal, mas há muitos que estão se curvando, estão deixando a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, e estão profanando o sagrado, e estão profanando o altar, e estão profanando o templo do Espírito Santo, que somos nós. E nós vemos como tem se vendido. Mas aquele que teme ao Senhor, ele não se vende. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai prostrar, ele não vai sentar na mesa do banquete das orgias. Mas quantos não estão resistindo ao banquete? Quantos que eram servos de Deus, pregadores e cantores, pessoas que temiam a Deus, mas hoje já se dobraram diante de Baal, já beijaram Baal, já adoraram Baal. Por quê? Porque estão cegos pelo Deus deste século, porque o Deus deles é o dinheiro, é a fama, o Deus deles é as coisas profanas deste mundo. Estão se curvando diante desse sistema, mas a igreja de Cristo não se dobra, a igreja de Cristo não vai se dobrar. Aleluias. Porque hoje só se canta, só se prega se for por dinheiro. Hoje só se canta, só se prega se tiver altos cachê. Se tiver altos cachê. E não sou contra o pregador, o cantor ser abençoado com a oferta, mas nós estamos vendo mercenário, nós estamos pessoas fazendo da casa de Deus casa de negócio. Mas se Jesus passar por hoje por aqui, ele vai expulsar os cambistas, ele vai expulsar os negociadores, ele vai expulsar. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é desta forma. O reino de Deus é paz e amor no Espírito. O reino de Deus não é reino de negociação. Nós estamos vendo pessoas fazendo negociações, pessoas que estão achando que quem vai salvar a igreja é o político, pessoa que está achando que quem que
vai salvar a igreja deste presente século é o sistema, mas quem salva a igreja é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem salva a igreja é o Senhor. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não vai prevalecer, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. Glórias a Deus. E por que nós temos que se dobrar diante do Rei? E por que tem que se dobrar diante do sistema? E por que tem igreja que já vendeu os seus membros? E por que tem igreja que já vendeu o rebanho? E por que tem pastor que já vendeu a sua igreja para o político A, para o político B? É porque estão esquecendo que a igreja é de Jesus. Aleluia. É porque estão esquecendo que Jesus é o dono da igreja. Claro que nós não vamos ficar do lado daqueles que querem a destruição da igreja, mas o Salvador da igreja não é homem, o Salvador da igreja é Jesus. Glórias a Deus. O Salvador da igreja é Jesus. E nós estamos vendo que o Brasil está caminhando de mal a pior, e o povo está buscando na força dos homens, enquanto a igreja brasileira não dobrar o seu joelho diante do Senhor e tirar os altares de Baal, e tirar os altares das negociações, e tirar os altares aonde está sendo negociado, aonde o dinheiro está falando mais alto do que a palavra de Deus, a palavra de Deus que tem que ter a primazia. A palavra de Deus não pode ser vendida. Quantos já se venderam? Quantos não estão preocupados mais? Porque só estão pensando nos seus bolsos cheios, só estão pensando na negociação, mas o evangelho não está sendo pregado mais. Glórias a Deus. O evangelho da salvação não está se falando mais. Ninguém está pouco que estão falando. Somente os remanescentes que estão falando que Jesus vai voltar. Somente os remanescentes que estão falando que Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, gemida no sangue de Jesus. Glórias a Deus. Por quê? Porque pregar que Jesus volta não dá retorno. Pregar que Jesus está voltando não dá retorno. O que dá retorno é pregar prosperidade. É pregar prosperidade. Não sou contra dizer que Jesus não prospera, porque Jesus prospera. Mas o negócio hoje é negócio. O negócio hoje é aquilo que Pedro falou, fazendo negócio de vós. Mas a igreja do Senhor, ela está de pé. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus está olhando os fraudulentos, mercenários, destruidores, que estão destruindo o rebanho, do Senhor. Mas aquele que está no Senhor permaneça firme, porque diz a palavra do Senhor que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Aleluias. Porque muitos iam dar ouvido à doutrina de demônio, mas vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Vamos olhar a verdade da palavra. Vamos olhar os ensinamentos da palavra e não vamos se dobrar diante desse sistema. Glórias a Deus. Não vamos se dobrar diante desse sistema inimigo que está aí, que está matando a igreja. E a liderança não está se preocupando, são poucos líderes que se importam com a verdade. Porque a verdade não dá dinheiro. Aleluia. A verdade ela não dá resultado para aqueles que querem sair com os bolsos cheios. Porque João, quando ele pregava a verdade no deserto, ele ensinou o povo, raça de víbora, que ele vos ensinou a fugir da ilha futura. Mas quando ele veio pregar também diante do palácio, ele não abaixou o preço. Mas hoje a igreja está baixando o preço. Lá eu não posso falar isso, porque senão não vai dar certo, não me chama mais. Mas você é pregador de Jesus ou é pregador do homem? Glórias a Deus. Será que as pessoas é pregador do evangelho de Cristo ou estão pregando o evangelho dos homens? Hoje nós estamos vendo o evangelho de alta ajuda. Hoje nós estamos vendo o evangelho pregado, o evangelho de alta ajuda. Aleluia. Claro que nós sim precisamos. Muitas vezes as pessoas precisam ser motivadas a alguma coisa, mas nós estamos vendo que é só isso, porque isso dá resultado.
Mas não prega que precisa arrepender-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, consertai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto vai ser cortada, lançada no fogo. Mas esse evangelho não se prega. O evangelho, dependendo das igrejas hoje, você já tem que ser instruído que você vai pregar. Será que Jesus está agradando? Porque já se curvaram perante Baal. Elias disse: Senhor, só eu sobrei, derrubaram os teus altares, só sobrou eu e agora estão procurando a minha vida para matar. O Senhor disse: não, ainda resta 7.000 que não se dobrou diante de Baal e nem beijou. Ainda existe a igreja que clama, ainda existe a igreja que ora, ainda existe aqueles que pregam o evangelho genuíno, ainda existe aqueles que pregam a verdade, e só a verdade liberta. Aleluia. Só a verdade transforma o homem. Só a verdade liberta o homem da droga, liberta o homem do mundanismo, da prostituição. Só a verdade liberta as pessoas. Essa verdade transforma. Mas hoje a verdade não se prega. Hoje a verdade muitos não querem falar ela, porque ela esvazia, porque ela afasta. Mas é um engano. Porque a verdade, ela transforma. A verdade, aqueles que querem a verdade, ele vem para a luz, ele vem para Jesus, porque ele está cansado do mundo. Glórias ele está a Deus. cansado do fardo pesado. Então, arautos do rei, mensageiros do Senhor, pregue a verdade. Anuncia que Jesus vai voltar e trazer juízo sobre a terra, sobre aqueles filhos da desobediência que não se arrependeram dos seus pecados. Glórias a Deus. Não vamos pregar o evangelho só de emoção, aonde as pessoas chegam, pula, planta bananeira, faz o que quer, faz baderna, faz show, faz tudo na casa de Deus, mas não há quebrantamento e nem avivamento. O avivamento só acontece se houver quebrantamento de espírito. Muitas vezes é necessário que haja algo para que as pessoas venham para o Senhor. Porque todas as vezes que Israel estava na bênção, eles esqueciam do Senhor e diziam: os nossos deuses estão nos dando fartura, o nosso Deus, nossos deuses está nos prosperando, está nos abençoando. Mas o Senhor enviava, muitas vezes, ali no meio deles, a correção para que eles se curvassem. Glórias a Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Vamos fazer como Daniel e esses 3 jovens. Não vai comer o alimento que está na mesa do rei. Não vai comer o alimento do rei desse presente século. Vamos comer sim da mesa do rei que é Jesus. Vamos sentar na mesa do rei que é Jesus. Vamos ouvir a sua voz. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. A igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Jesus está lá de fora, porque hoje estou rico, de nada tenho falto. E o Senhor diz: não sabe que és um pobre, um cego, desgraçado, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro. Glórias a Deus. Os teus olhos. Aleluia. Porque a igreja de Laodiceia é a igreja que hoje está no auge. É a igreja que hoje tem tudo, mas não tem aquilo que Pedro e João tinha quando chegou na porta do templo. Disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo naquele momento andou. Está faltando, levanta e anda. Tem ouro, tem prata, tem os melhores sons, tem as melhores igrejas, tem as maiores catedrais. Não sou
contra, mas às vezes está faltando o principal, que é a autoridade, a unção, porque isso necessita pagar preço, Glórias a santidade, Deus. santificação, porque sem a qual ninguém verás a Deus, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ninguém verá o Senhor se não for por santidade, por temor e obediência à sua palavra. Muitos já se prostraram perante a mesa do rei deste século, por pequenas coisas. Por pequenas coisas. A igreja brasileira não está preparada. A igreja brasileira não está preparada. Se houver uma perseguição, muitos não conseguem chegar nem no paredão, já nega o nome de Jesus. Aleluia. Precisamos abrir os olhos. Precisamos ter uma vida de mais temor e santidade ao Senhor. Precisamos entender o que é o amor que Jesus teve por nós. Precisamos entender que o sacrifício de Jesus necessita renúncia e mudança. Precisamos entender isso para que possamos viver uma vida e amar o Senhor. Amar o Senhor. Glórias a Amar o Deus. Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Glórias a Esse é Deus. o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é a coisa mais simples que tem, que todos entendem. Desde o doutor até o analfabeto, ele consegue entender que Jesus, ele é o Senhor que salva, Aleluia. que transforma, que liberta e que tem o poder de levar o homem ao céu. Glórias a Porque Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Glórias a Deus. abençoe a Aleluias. todos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe